Um milionário se disfarça de cliente em seu próprio restaurante. O talentoso chefe conquista seu coração, sem saber sua verdadeira identidade. Entre sabores e segredos, uma história de amor inesperada se desenrola. Mas quando a verdade vem à tona, o amor sobreviverá? Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. Ricardo Mendes olhava fixamente para seu celular, sua mandíbula se apertando, cada vez mais com cada avaliação negativa que passava pela tela. A última parecia um ataque pessoal. Nada como costumava ser. Economize seu dinheiro e vá a outro lugar. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de jacarandá em seu escritório na cobertura, com vista para o horizonte cintilante de São Paulo. 20 anos construindo um império de restaurantes, e agora seu estabelecimento principal estava se tornando um constrangimento. Sr. Mendes, sua reunião das 14 horas está aqui. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. Cancele, ele respondeu, já alcançando seu casaco. Cancele tudo para as próximas semanas. As estatísticas não mentiam. A primeira mesa, seu primeiro restaurante, estava sangrando dinheiro. A satisfação do cliente havia despencado de 4,8 para 3,2 estrelas em apenas 6 meses. A rotatividade de funcionários havia triplicado. Algo estava terrivelmente errado, e as planilhas não estavam dando respostas. Ricardo havia construído sua reputação em atenção aos detalhes e padrões intransigentes. De uma única localização no centro de São Paulo, ele havia expandido para 35 restaurantes em 3 continentes. Cada um era um testemunho da excelência, exceto agora. O que começou, tudo estava falhando. Ele afrouxou a gravata e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 45 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas isso não era sobre dinheiro. A primeira mesa era pessoal. Era onde ele havia trabalhado 18 horas por dia, dormindo em sacos de farinha no depósito, onde ele havia servido seu primeiro cliente, recebido sua primeira estrela Michelin, onde seu pai havia feito uma segunda hipoteca na casa deles para ajudá-lo a iniciar seu sonho. Senhor, sua assistente chamou novamente. O conselho quer saber sobre a situação na primeira mesa. Eles estão sugerindo que talvez precisemos considerar. Não vamos fechá-lo, ele a interrompeu. Diga a eles que estou cuidando disso pessoalmente. Ricardo caminhou até o espelho de corpo inteiro no banheiro do escritório. Ele estudou seu reflexo, o terno Tom Ford perfeitamente ajustado, os sapatos italianos feitos à mão, o relógio Patek Philippe. Tudo gritava riqueza e poder. Tudo tinha que mudar. Uma hora depois ele estava em pé no closet de seu apartamento, tirando roupas que não usava há anos. Jeans desbotado, uma camisa simples de botão, botas bem gastas. Ele bagunçou o cabelo, geralmente perfeitamente estilizado, e adicionou um par de óculos de aro grosso. A transformação era impressionante. Ele parecia qualquer outro paulistano na rua. Usando um de seus endereços de e-mail menos conhecidos, ele fez uma reserva para jantar na primeira mesa para aquela noite. Não em seu nome, é claro, mas como Ricardo Oliveira, um escritor freelancer trabalhando em um artigo sobre a cena gastronômica da cidade. O plano era simples. Ele experimentaria seu restaurante como um cliente comum, observaria tudo em primeira mão e descobriria o que realmente estava acontecendo. Sem filtros, sem relatórios preparados, sem avisos para a equipe, apenas a verdade crua. Ao entrar no táxi, seu telefone vibrou com outra notificação, outra avaliação de uma estrela. Decepção superestimada. A magia se foi. Ricardo desligou o telefone. Em algumas horas, ele veria por si mesmo o que havia acontecido com seu amado restaurante. O táxi serpenteava pelas ruas movimentadas de São Paulo, e Ricardo sentia uma mistura de antecipação e pavor crescendo em seu estômago. Ele havia construído seu império sobre a base deste restaurante, e agora sua própria fundação parecia estar desmoronando. Mas, ao contrário dos problemas usuais que enfrentava, aqueles que podiam ser resolvidos com dinheiro, influência ou astúcia nos negócios, isso exigia algo diferente.
Isso exigia que ele voltasse às trincheiras para lembrar como era estar do outro lado da mesa. Conforme o táxi se aproximava da esquina familiar onde a primeira mesa ficava, Ricardo notou que o exterior parecia exatamente como sempre. O elegante toldo ainda ostentava o nome do restaurante em letras douradas. As janelas ainda brilhavam na luz do início da noite, mas a alma do lugar ainda estaria intacta. Ele estava prestes a descobrir, e algo lhe dizia que esta investigação levaria a mais do que apenas insights sobre negócios. Ele ajustou os óculos e verificou seu reflexo uma última vez na tela do telefone. Pelos próximos dias, Ricardo Mendes, magnata dos restaurantes, deixaria de existir. Em seu lugar estaria Ricardo Oliveira, apenas mais um cliente em busca de uma boa refeição. Mal sabia ele que este disfarce o levaria a algo muito mais valioso do que apenas respostas sobre seu restaurante em decadência. No momento em que Ricardo entrou pela porta da primeira mesa, ele soube que algo estava errado. A sutil sinfonia de uma refeição refinada, o suave tilintar de copos, o murmúrio de conversas satisfeitas, a dança coordenada dos garçons havia sido substituída por um caos dissonante. A iluminação parecia dura, o ar muito quente, a atmosfera tensa. Mas então ele a viu. Em pé na estação do anfitrião estava uma mulher com cabelos castanhos presos em um coque arrumado, vestindo o uniforme preto padrão do restaurante. Apesar do claro cansaço em seus olhos, ela mantinha um sorriso caloroso, enquanto lidava com um cliente irritado. Seu crachá dizia, Laura Santos. Senhor, eu entendo completamente sua frustração, ela estava dizendo, sua voz firme e profissional. Posso garantir que sua mesa estará pronta nos próximos 5 minutos. Enquanto isso, por favor, aceite uma taça cortesia de nosso champanhe da casa. Ricardo observou enquanto ela habilmente transformava o semblante carrancudo do cliente em um sorriso relutante. Era o tipo de habilidade que não podia ser ensinada, um talento natural para a hospitalidade que ele sempre valorizara acima de tudo. Em seus funcionários. Boa noite, Laura se virou para ele, seu sorriso genuíno apesar do caos ao seu redor. O senhor tem uma reserva? Sim, Ricardo Oliveira. Mesa para um, ele respondeu, ajustando os óculos nervosamente. Fazia anos desde que ele havia sido tratado como qualquer coisa além do chefe. Claro, Sr. Oliveira. Peço desculpas, mas estamos um pouco atrasados com o cronograma. O senhor se importaria de esperar no bar por alguns minutos? Ao se acomodar em um banquinho do bar, Ricardo começou sua observação com seriedade. O barman estava lutando para acompanhar os pedidos, misturando drinks com mãos trêmulas e medidas incertas. Um garçom passou apressado com pratos precariamente equilibrados em seu braço, um pecado cardinal na alta gastronomia. A porta da cozinha se abriu e Ricardo vislumbrou um chefe de aparência atormentada, gritando com seus cozinheiros de linha. Mas Laura permanecia uma presença calma na tempestade. Ela se movia através do caos com graça, parando para endireitar uma toalha de mesa aqui, auxiliar um garçom sobrecarregado ali. Quando uma criança derrubou seu copo d'água, Laura estava lá em segundos, com um sorriso caloroso e um guardanapo limpo, transformando um potencial constrangimento em um momento de gentileza, Sr. Oliveira. Laura se aproximou dele 15 minutos depois. Sua mesa está pronta, por favor, me acompanhe. Enquanto caminhavam pela sala de jantar, Ricardo notou como ela sutilmente ajustava seu ritmo para combinar com o dele. Um pequeno, mas importante detalhe que poucos garçons se preocupavam em fazer atualmente. Ela o conduziu a uma mesa de canto, uma das melhores da casa, com vista tanto para a sala de jantar quanto para a rua lá fora. Seu garçom esta noite será Marcos, ela disse, puxando sua cadeira. Por favor, me avise se houver algo que você precise para tornar sua noite mais confortável. Durante toda a sua refeição, Ricardo se viu repetidamente atraído para Laura. Ela parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, resolvendo problemas antes que pudessem escalar, apoiando a equipe claramente mal treinada, mantendo a ordem no caos crescente. Mas havia algo mais sobre ela, uma familiaridade com o restaurante que ia além do dever profissional. A maneira como ela tocava as paredes ao passar, como sabia exatamente quais tábuas do piso rangiam,
o olhar em seus olhos quando ela contemplava as antigas fotografias nas paredes. Sua comida chegou atrasada e morna. A carta de vinhos estava faltando várias seleções. O serviço era desajeitado e apressado. Tudo o que uma vez havia tornado a primeira mesa especial parecia ter desaparecido. Tudo, exceto a dedicação inabalável de Laura. Durante um momento tranquilo, ele ouviu ela, falando com um jovem garçom que havia acabado de derrubar uma bandeja de copos. Ei, isso acontece com todo mundo, ela disse suavemente. Sabe, quando este lugar abriu pela primeira vez, o próprio dono derrubou um carrinho inteiro de sobremesas na frente de um crítico de gastronomia. Mas ele não desistiu. Ele limpou tudo e recomeçou. É isso que fazemos aqui. Continuamos. Sai em frente. Ricardo lembrava bem daquela noite. Foi um de seus momentos mais humilhantes. Mas como ela sabia dessa história? Quem era essa mulher que parecia conhecer a história de seu restaurante tão intimamente quanto ele? Conforme a noite avançava, ele se viu criando desculpas para interagir com ela, fazendo perguntas sobre a história do restaurante, observando como ela lidava com cada crise que surgia. A cada interação, o mistério se aprofundava. Laura Santos não era apenas boa em seu trabalho. Ela estava investida neste lugar de uma maneira que ia muito além da obrigação profissional. O que Ricardo não sabia ainda era que a conexão de Laura com a primeira mesa era muito mais profunda do que ele poderia imaginar, e que seu simples plano de investigar seu restaurante em declínio estava prestes a se tornar muito mais complicado do que ele havia antecipado. Nos dias seguintes, Ricardo se viu retornando à primeira mesa todas as noites, sempre solicitando uma mesa na seção de Laura. Cada visita revelava novos problemas. A adega estava mal abastecida, o menu sazonal não era atualizado há meses, e a equipe da cozinha parecia estar constantemente mudando. Mas também revelava mais sobre a enigmática Laura Santos. Então você está escrevendo um artigo sobre restaurantes? Ela perguntou uma noite, enchendo novamente seu copo d'água. Seu cabelo castanho estava capturando a luz quente do lustre vintage, o mesmo que ele havia instalado 20 anos atrás. Sim, ele respondeu, ajustando seus óculos falsos. Estou particularmente interessado em restaurantes com história. Ouvi dizer que este lugar tem uma história e tanto. Os olhos de Laura se iluminaram. Tem sim. Meu pai foi um dos primeiros chefes aqui, quando abriu. Ele trabalhou ao lado do dono, Sr. Mendes. Eram tempos diferentes. Todos eram tão apaixonados, tão dedicados a tornar este lugar especial. Ricardo quase se engasgou com a água. Seu pai era chefe aqui? Carlos Santos, ela disse orgulhosamente. Ele era o molheiro. Eu praticamente cresci nesta cozinha. Costumava fazer meu dever de casa naquela mesa de canto ali, observando-o trabalhar. O Sr. Mendes até me ajudava com matemática às vezes, quando não estava muito ocupado. A memória atingiu Ricardo como uma onda. Carlos Santos, é claro. O jovem e talentoso chefe que o havia ajudado a aperfeiçoar seus molhos emblemáticos. O homem que ficava até tarde todas as noites durante o primeiro ano, experimentando receitas até que ficassem exatamente certas. Ele se lembrou de uma garotinha com tranças sentada no canto, rodeada de livros escolares. Como ele não havia feito a conexão antes. Seu pai era um chefe incrível, Ricardo disse cuidadosamente, sua garganta apertada com emoção. Era, Laura assentiu, uma sombra cruzando seu rosto. Ele se aposentou cedo quando sua artrite piorou. Mas ele ainda fala sobre este lugar o tempo todo. É em parte por isso que aceitei este trabalho. Não podia suportar vê-lo lutando assim. Enquanto ela falava, um estrondo veio da cozinha, seguido por vozes alteradas. Laura se desculpou e correu para lidar com a situação. Ricardo a observou ir, sua mente correndo. A filha de Carlos Santos. Não era de admirar que ela se movesse pelo restaurante como se fosse sua casa. Praticamente era. Através das portas da cozinha, ele podia ver Laura mediando entre dois cozinheiros que discutiam. Sua presença parecia acalmar a situação imediatamente, mas Ricardo notou algo mais. O chefe executivo, um homem que ele não reconheceu, estava parado de lado, prestando mais atenção em seu telefone do que no caos em sua cozinha. Mais tarde, naquela noite,
Ricardo ouviu uma conversa entre Laura e Marcos, o jovem garçom que parecia ser o único outro membro competente da equipe. O fornecedor entregou ingredientes de baixa qualidade novamente, Marcos estava dizendo baixinho. E o chefe nem sequer os verificou, ele apenas assinou tudo sem olhar. Eu sei, Laura suspirou. E os preços na fatura estavam mais altos que o normal. Algo não está certo, Marcos. Isso não é apenas má gestão. Parece deliberado. Os instintos de Ricardo, afiados por décadas no negócio, começaram a formigar. Ele já havia visto esse padrão antes. Faturas de fornecedores inflacionadas, ingredientes inferiores, gestão indiferente. Alguém estava desviando dinheiro do restaurante e estava fazendo isso sistematicamente. Ao pagar sua conta naquela noite, ele notou Laura olhando para uma antiga fotografia na parede. Mostrava a noite de inauguração do restaurante com Ricardo Mendes muito mais jovem em pé, orgulhosamente na frente das portas. Carlos Santos também estava lá, seu braço ao redor dos ombros do chefe, ambos sorrindo com o otimismo de jovens prestes a embarcar em uma grande aventura. Seu pai, Laura estava dizendo a um cliente apontando para a fotografia, ele não era apenas um chefe aqui. Ele fazia parte do coração deste lugar. Ele sempre dizia que o Sr. Mendes entendia algo que a maioria das pessoas bem-sucedidas esquece. Que um grande restaurante não é construído com ingredientes caros ou decoração luxuosa. É construído com paixão, integridade e tratando tanto a equipe quanto os clientes como família. Ricardo saiu rapidamente, seus olhos ardendo. Ele havia esquecido essa lição em algum momento do caminho, não é? Ao construir seu império, ele havia perdido contato com o que tornava aquele primeiro restaurante especial. Mas Laura não havia esquecido. Ela estava lutando para preservar não apenas um restaurante, mas um legado. O legado dele, o legado de seu pai, a história compartilhada deles. Na manhã seguinte, Ricardo sentou-se em seu escritório temporário, uma pequena cafeteria do outro lado da rua da primeira mesa, e começou a conectar os pontos. Ele havia passado a última semana coletando informações, fazendo anotações e observando padrões. Agora era hora de dar sentido a tudo isso. A tela de seu laptop exibia uma série de planilhas, faturas de fornecedores, escalas de funcionários, relatórios de inventário. Tudo parecia adequado à primeira vista, mas Ricardo não havia construído um império de restaurantes aceitando as coisas pelo valor de face. Os números contavam uma história e não era bonita. Posso me juntar a você? Ele olhou para cima e encontrou Laura parada ali, segurando uma xícara de café, ainda em suas roupas de rua antes de seu turno. Seu coração pulou uma batida. Será que ela o reconheceria sem seu disfarce noturno? Mas ela apenas sorriu educadamente, gesticulando para o café lotado. Todas as outras mesas estão ocupadas. Por favor, ele disse, rapidamente minimizando suas planilhas. Ela sentou-se, e ele notou olheiras escuras sob seus olhos, parcialmente escondidas pela maquiagem. Noite difícil? Ele perguntou, tentando manter sua voz casual. Apenas o usual, ultimamente. Ela suspirou, então olhou para ele mais de perto. Ah, você é o escritor. Ricardo, certo? Aquele que está fazendo o artigo sobre restaurantes. Ele assentiu, aliviado que seu disfarce estava se mantendo. Na verdade, eu poderia usar sua perspectiva. Você parece conhecer a primeira mesa bem. Bem, demais às vezes. Ela sorriu tristemente. Está partindo meu coração ver o que está acontecendo com ela. O que você acha que está causando os problemas? Laura mexeu seu café pensativamente. É complicado. Na superfície parece má. Gestão típica. Treinamento fraco, corte de custos, programação ruim. Mas há algo mais acontecendo. O novo chefe executivo, Joaquim, ele tem muitas reuniões privadas com alguém que nunca vem durante o horário comercial. E nossos suprimentos, estamos pagando preços premium por ingredientes medíocres. Ricardo inclinou-se para a frente intrigado. Você tentou relatar isso ao dono, Sr. Mendes? Ela riu sem humor. Ele está ocupado demais com seu império para se importar com um restaurante em dificuldades. Além disso, a gerência deixou claro que qualquer reclamação resultará em demissão imediata. 3 garçons foram demitidos no mês passado por
fazerem perguntas sobre os problemas de programação. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Seus funcionários estavam com medo de entrar em contato com ele, quando ele se tornara tão inacessível. Mas você ainda está aqui, ele observou. A expressão de Laura suavizou. Este lugar é mais do que apenas um trabalho para mim. Meu pai sempre dizia que o Sr. Mendes era diferente de outros donos de restaurantes. Ele se importava com as pessoas, não apenas com os lucros. Ele costumava conhecer o nome de cada funcionário, suas histórias, seus sonhos. Este restaurante me colocou na faculdade. Quando a artrite do meu pai piorou, o Sr. Mendes garantiu que ele recebesse o melhor atendimento médico. Eu não posso simplesmente ir embora quando ele precisa de ajuda. Antes que Ricardo pudesse responder, o telefone de Laura vibrou. Seu rosto caiu ao ler a mensagem. Falando em não ir embora, ela disse, levantando-se. Tenho que entrar mais cedo. O chefe Joaquim ligou dizendo que está doente de novo e estamos com falta de pessoal. Foi bom conversar com você, Ricardo. Enquanto ela saía apressada, Ricardo abriu suas planilhas novamente. As ausências do chefe Joaquim, as reuniões misteriosas, as faturas inflacionadas, tudo apontava para algo mais sinistro do que simples má gestão. Mas quem estava puxando as cordas? Ele abriu uma nova aba no navegador e pesquisou Joaquim Silva, histórico-chefe. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Joaquim havia trabalhado anteriormente em restaurantes de propriedade de Victor Rodrigues, o ex-sócio de Ricardo, o homem, que havia tentado assumir sua empresa 5 anos atrás em uma amarga batalha corporativa. Poderia Victor estar por trás disso, usando a primeira mesa para exercer sua vingança? Ricardo estava tão absorto em sua pesquisa que quase perdeu a mensagem de texto que apareceu em seu telefone. Era de sua assistente executiva. Reunião de emergência do conselho convocada para a próxima semana. Tema: proposta de venda do local da primeira mesa. Identidade do comprador confidencial. Ele olhou fixamente para a mensagem, incrédulo. Alguém estava tentando forçar a venda de seu restaurante principal. As peças estavam começando a se encaixar, formando uma imagem mais complexa e preocupante do que ele havia imaginado. Mas ao olhar pela janela para a primeira mesa, observando Laura destravar a porta da frente, para começar outro dia desafiador, ele sabia de uma coisa com certeza. Ele não ia deixar ninguém destruir o que ele havia construído. Nem Victor, nem Joaquim, nem ninguém. A questão era: quanto dano seria feito antes que ele pudesse expor a verdade, e ele arriscaria perder a confiança de Laura no processo? O fim de semana trouxe um aumento inesperado de clientes para a primeira mesa, e com isso, uma tempestade perfeita de caos. Ricardo, ainda mantendo seu disfarce como Ricardo o escritor, observava de sua mesa de canto agora regular, enquanto a noite se desenrolava. Sinto muito, senhor, mas estamos atrasados com as reservas. Laura estava explicando a um homem bem vestido, que parecia não estar acostumado a ser mandado esperar. Posso oferecer uma bebida cortesia no bar. Você sabe quem eu sou? O homem interrompeu, sua voz ecoando pela sala de jantar. Eu sou Eduardo Lopes, o crítico gastronômico da Folha de São Paulo. Eu não espero por mesas. O aperto de Ricardo em seu copo d'água apertou. Eduardo Lopes era mais do que apenas um crítico gastronômico. Ele era uma das vozes mais influentes na cena culinária de São Paulo. Uma crítica negativa dele poderia devastar um restaurante já em dificuldades. Laura não vacilou. Senhor, Lopes, é uma honra tê-lo jantando conosco esta noite. Por favor, permita-me garantir pessoalmente que sua experiência valha a breve espera. Sua calma profissionalismo pareceu pegar Lopes de surpresa. Ele aceitou a taça de champanhe oferecida, com um aceno relutante, e Ricardo viu os ombros de Laura cederem ligeiramente de alívio quando ela se virou. Mas os desafios estavam apenas começando. Na cozinha, visível através das portas oscilantes, o chefe Joaquim estava tendo outro de seus episódios. Metade da equipe parecia mal treinada e a outra metade parecia pronta para pedir demissão na hora. Marcos, Laura chamou o jovem garçom. Você pode cuidar das mesas 7 a 10? Maria teve que sair. O filho dela ficou doente na escola. Mas eu já estou cobrindo toda a seção dos fundos, Marcos protestou.
os novos garçons continuam desaparecendo para pausas para fumar e nunca voltando. Laura pegou um avental. Eu vou ajudar, vamos superar isso. Ricardo observou enquanto ela se transformava de anfitriã para garçonete, de auxiliar de limpeza para sommelier, preenchendo qualquer função necessária, momento a momento. Ela se movia com graça sob pressão, mas ele podia ver o pedágio que estava cobrando. Quando ela passou por sua mesa, ele notou suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto reabastecia os copos d'água. Como você está aguentando? Ele perguntou suavemente. Ela tentou sorrir. Nada que eu não possa lhe dar. Embora eu tenha que admitir, alguns dias eu me pergunto se estou lutando uma batalha perdida. Antes que ele pudesse responder, um estrondo veio da cozinha seguido por gritos. Laura correu para investigar, e Ricardo, quebrando seu papel de observador casual, a seguiu. A cena na cozinha era caótica. Um novo cozinheiro de linha havia derrubado uma bandeja inteira de pratos principais. O chefe Joaquim estava gritando sobre incompetência. E no canto, Ricardo viu algo que fez seu sangue ferver. 2 garçons estavam discretamente embolsando dinheiro dos recibos da noite. Todo mundo pare! A voz de Laura cortou o caos como uma faca. Joaquim, vá fazer uma pausa, agora. Marco, comece a refazer esses pratos. Todos os outros de volta às suas estações. Temos um restaurante cheio de convidados que merecem o nosso melhor, e vamos dar isso a eles. A autoridade em sua voz era notável. Até mesmo Joaquim, apesar de sua posição como chefe executivo, saiu pisando duro para o beco dos fundos. A cozinha lentamente voltou à ordem sob a direção de Laura. Mais tarde naquela noite, depois que o pior da correria havia passado, Ricardo ouviu Laura ao telefone na adega vazia. Pai, eu não sei por quanto tempo mais posso fazer isso, ela estava dizendo, sua voz quebrando. Tudo o que você e o Sr. Mendes construíram está tudo desmoronando. A nova administração não se importa com qualidade ou tradição. Eles estão afundando tudo. Uma pausa enquanto ela escutava. Não, eu não desisti. Não vou desistir. Mas algo parece errado. A maneira como o chefe Joaquim chegou com todos os seus próprios fornecedores, o inventário faltando, as reuniões estranhas. Pai, eu acho que alguém está deliberadamente tentando arruinar o restaurante. Outra pausa. Sair? Eu não posso. O Grupo Horizonte me ofereceu uma posição como diretora de restaurante em sua nova localização. Melhor salário, melhores horários. Um novo começo. Mas este lugar é nossa história, pai. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Ricardo sentiu seu peito apertar. O Grupo Horizonte era um de seus maiores concorrentes. Eles vinham tentando roubar seus melhores funcionários há anos. O pensamento de perder Laura para eles era surpreendentemente doloroso, e não apenas de uma perspectiva de negócios. Como se sentindo sua presença, Laura se virou de repente. Seus olhos se encontraram na luz fraca da adega, e por um momento, nenhum dos dois falou. Havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e desespero, que fez Ricardo querer revelar tudo, contar a ela quem ele realmente era. Mas antes que ele pudesse falar, o telefone de Laura vibrou novamente. Outra crise? Ele perguntou suavemente. Ela verificou a mensagem e seu rosto empalideceu. Pior. O inspetor de saúde está aqui. E de alguma forma todos os nossos documentos de certificação recentes desapareceram. A crise da inspeção de saúde havia sido evitada por pouco, graças ao pensamento rápido de Laura e a um antigo sistema de arquivamento, que ela havia mantido apesar da pressão da gerência por modernização. Mas enquanto Ricardo sentava em seu escritório temporário na manhã seguinte, cercado por documentos e planilhas, ele sabia que estavam ficando sem tempo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu investigador particular. Encontrei conexão. Entre chefe Joaquim e Rodrigues Holding. Múltiplas empresas de fachada. Rastro do dinheiro leva a contas offshore. Preciso de mais tempo para reunir evidências concretas. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, esquecendo por um momento que deveria estar mantendo seu disfarce. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não rápido o suficiente. Victor Rodrigues estava claramente orquestrando esta sabotagem, usando o chefe Joaquim como seu homem por dentro.
Os certificados desaparecidos, os suprimentos inferiores, o dinheiro roubado, tudo fazia parte de um plano calculado para desvalorizar a primeira mesa antes da venda forçada. Uma batida na janela da cafeteria o assustou. Laura estava do lado, de fora, acenando com um sorriso que fez seu coração pular. Ele rapidamente ajeitou seu cabelo de volta ao estilo disfarçado e ajustou seus óculos falsos. Pensei que poderia encontrá-lo aqui, ela disse, deslizando para o assento à sua frente. Você está se tornando tão regular aqui quanto na primeira mesa. O artigo está se revelando mais complexo do que eu antecipava, ele respondeu cuidadosamente. Falando em complexo, Laura disse, mexendo com sua xícara de café, eu queria pedir seu conselho sobre algo. Você é um escritor, deve ser bom em ver o quadro geral. Farei o meu melhor. O Grupo Horizonte oficializou sua oferta esta manhã. Diretora de operações para o novo restaurante principal deles. O salário é... Ela balançou a cabeça em descrença. É mais do que eu jamais sonhei em ganhar nesta indústria. Ricardo sentiu seu estômago se contorcer. Você vai aceitar? É exatamente isso. No papel eu seria louca de não aceitar. Mas ontem à noite, depois que o inspetor de saúde saiu, eu estava limpando na cozinha e encontrei isto. Ela tirou um velho caderno gasto. Ricardo o reconheceu imediatamente. O livro de receitas de Carlos Santos. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ela o abriu. Olhe estas notas nas margens. Laura apontou para comentários manuscritos ao lado de cada receita. Esta é do meu pai. RM gosta de mais pimenta no molho. Esta é do Sr. Mendes. Carlos, você é um gênio. Os clientes estão adorando. Ela virou mais páginas. Eles não eram apenas chefe e funcionário. Eram parceiros, amigos. Eles construíram algo especial aqui. E você se sente responsável por preservar esse legado. Ricardo concluiu suavemente. Isso é ingênuo. Agarrar-se ao passado quando tudo está desmoronando? Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de seu investigador. Urgente. Rodrigues visto entrando na primeira mesa pela entrada dos fundos. Reunião com o chefe Joaquim agora. Ricardo levantou-se abruptamente. Sinto muito, tenho que ir. Está tudo bem? Laura perguntou, preocupação evidente em sua voz. Sim, apenas um prazo. Ele mentiu, odiando-se por isso. Mas Laura, sobre a oferta do Grupo Horizonte, às vezes as coisas não são o que parecem. Às vezes as pessoas estão lutando pelo que importa, mesmo quando você não pode ver. Ela olhou para ele curiosamente. Isso é uma coisa estranha para um crítico de restaurantes dizer. Eu não... Ele começou. Então se conteve. Eu não. Estou apenas escrevendo sobre restaurantes. Estou escrevendo sobre pessoas, sobre paixão, sobre preservar o que importa. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o ar entre eles parecia carregado de palavras não ditas. O telefone de Laura tocou. Uma mensagem de texto de Marcos sobre outra crise no restaurante, quebrando o momento. Eu deveria ir, ela disse, levantando-se. Mas, Ricardo, obrigada. Por ouvir. Por se importar com o que acontece com a primeira mesa. Às vezes parece que você é o único que se importa. Enquanto ela se afastava, Ricardo sentiu o peso de seu engano como um fardo físico. Ele estava lutando para salvar seu restaurante, sim, mas também estava se apaixonando pela filha de seu velho amigo, tudo enquanto mentia para ela. E agora Victor Rodrigues estava em seu restaurante, sem dúvida avançando qualquer esquema que ele havia colocado em movimento. O tempo de observar e reunir evidências havia acabado. Ele precisava agir. Mas primeiro ele tinha que tomar uma decisão, continuar a farsa e arriscar perder a confiança de Laura para sempre ou revelar-se e potencialmente comprometer a investigação que poderia salvar a primeira mesa. De qualquer forma, ele sabia que esta mascarada não poderia durar muito mais. A questão era, quando a verdade viesse à tona, ele perderia tudo pelo que estava lutando para salvar. O calor familiar da primeira mesa parecia diferente naquela noite. Ricardo sentou-se em sua mesa de canto habitual, observando Laura gerenciar,
O serviço de jantar com sua graça característica. Tudo isso sabendo que Victor Rodrigues havia estado nesta mesma sala apenas horas antes. O peso de seu telefone no bolso parecia um tijolo de chumbo. Uma mensagem de seu investigador poderia mudar tudo. O restaurante estava incomumente movimentado para uma terça-feira, mas algo parecia estranho. O chefe Joaquim estava realmente sorrindo. Os novos garçons pareciam estranhamente relaxados, e a cozinha estava funcionando suspeitosamente bem. Era a calmaria antes da tempestade, e Ricardo havia aprendido a confiar em seus instintos. O de sempre, Sr. Oliveira. Laura aproximou-se de sua mesa, bloco de notas em mãos. Ela parecia particularmente encantadora esta noite, seu cabelo castanho capturando a luz dos lustres vintage. Na verdade, ele disse, eu estava esperando poder falar com você após seu turno, sobre o artigo. Ela ergueu uma sobrancelha. O misterioso, artigo que você vem pesquisando há semanas, mas nunca parece escrever? Antes que ele pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da entrada. Um grupo de indivíduos bem vestidos estava entrando no restaurante, liderado por um rosto familiar que fez o sangue de Ricardo gelar. O próprio Victor Rodrigues. Sai, Laura. Victor chamou, sua voz ecoando pela sala de jantar. Exatamente a pessoa que eu queria ver. Espero que você não se importe com nossa chegada sem aviso prévio. Laura manteve seu sorriso profissional, mas Ricardo podia ver a tensão em seus ombros. Sr. Rodrigues, bem-vindo. Eu não sabia que você se juntaria a nós esta noite. Apenas um jantar casual com alguns investidores em potencial. Victor sorriu, seus dentes brilhando como os de um tubarão. Estamos muito interessados neste charmoso estabelecimento. Ricardo observou enquanto Victor e seu grupo eram acomodados na melhor mesa do restaurante. O chefe Joaquim emergiu imediatamente da cozinha, bajulando-os com aperitivos especiais e vinho vintage, que Ricardo sabia que não estavam nas listas de inventário. Durante toda a noite, Ricardo observou a interação entre o grupo de Victor e a equipe. Toda vez que Laura passava por sua mesa, Victor a envolvia em uma conversa, seu charme óbvio, mas com uma corrente subjacente de algo predatório. Ouvi dizer que o Grupo Horizonte te fez uma oferta bastante impressionante, Victor disse alto, o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Movimento inteligente, sair antes que o navio afunde completamente. O sorriso de Laura permaneceu fixo, mas seus nós dos dedos estavam brancos ao redor de sua bandeja de serviço. A primeira mesa não está afundando, Sr. Rodrigues. Está apenas passando por algumas mudanças. Mudanças? Victor riu. Minha querida, este restaurante é uma relíquia. O mundo seguiu em frente. Os clientes modernos querem emoção e inovação, não as mesmas receitas cansadas de 20 anos atrás. Ricardo viu a expressão de Laura vacilar com um insulto ao legado de seu pai. Ele apertou seu copo d'água com tanta força que pensou que poderia quebrá-lo. Mais tarde, durante um momento tranquilo, Ricardo ouviu Laura conversando com Marcos perto da estação de serviço. Algo está errado, Marcos estava dizendo. O chefe Joaquim esteve em seu telefone a noite toda, e eu o vi removendo arquivos do escritório mais cedo. Eu sei, Laura respondeu baixinho. E você notou? Toda a equipe sênior foi mandada para casa mais cedo, mas os novos contratados ainda estão aqui. Parece que, como se estivessem limpando o convés, Marcos concluiu. Nesse momento, o telefone de Ricardo vibrou. A mensagem de seu investigador fez seu coração parar. Rodrigues está entrando com papelada amanhã. Aquisição hostil através de empresas de fachada. Violações do Código de Saúde sendo relatadas anonimamente. Primeira mesa será fechada e liquidada até o final do mês. Ele olhou para cima e viu Laura olhando para a mesa de Victor, seu rosto uma mistura de determinação e desespero. Ela se virou e encontrou seu olhar, e naquele momento, ele tomou sua decisão. Ele não podia esperar mais. Laura, ele chamou suavemente quando ela passou, há algo que preciso te contar. Mas antes que ele pudesse continuar, o chefe Joaquim apareceu na mesa de Victor com um floreio, apresentando uma sobremesa elaborada. As luzes do restaurante diminuíram ligeiramente, um toque antigo que o próprio Ricardo havia instalado para ocasiões especiais.
Senhoras e senhores, Victor levantou-se, erguendo sua taça. Tenho um anúncio a fazer. A partir de amanhã, a primeira mesa estará sob nova administração. Minha administração. A sala ficou em silêncio. Laura ficou paralisada, seu rosto pálido. Claro, haverá mudanças, Victor continuou, sua voz pingando falsa simpatia. A modernização é inevitável, mas não se preocupem. Manteremos parte da equipe, aqueles que são adaptáveis. Ricardo observou enquanto a compostura profissional de Laura finalmente se quebrou. Uma única lágrima rolou por sua bochecha enquanto ela se virava e caminhava rapidamente em direção à cozinha. Ele se levantou para segui-la, mas a voz de Victor o deteve. Ah, e quem temos aqui? Os olhos de Victor se fixaram em Ricardo, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto apesar do disfarce. Você me parece estranhamente familiar. O momento se esticou como um fio prestes a se romper. Tudo o que Ricardo havia construído, tudo o que ele estava tentando proteger, equilibrava-se na ponta de uma faca. E em algum lugar na cozinha, Laura, a mulher por quem ele havia se apaixonado mais do que pensava ser possível, estava enfrentando a destruição do legado de sua família. O tempo de se esconder havia acabado. Ricardo ficou no meio de seu restaurante, olhando diretamente para seu antigo inimigo. Com uma calma deliberada, ele removeu seus óculos e ajeitou seu cabelo ao estilo habitual. Olá, Victor, ele disse, sua voz ecoando pela sala de jantar agora silenciosa. Acredito que você está sentado na minha mesa. O olhar de choque no rosto de Victor quase valia as semanas de engano. Quase. Mendes? Victor se recuperou rapidamente, sua surpresa se transformando em um sorriso cruel. Ora, reduzido a espionar seu próprio restaurante? Como os poderosos caíram. A única coisa caindo aqui, Ricardo respondeu, é seu esquema. Tenho evidências de tudo. A sabotagem, as violações do Código de Saúde, a manipulação financeira, tudo. O chefe Joaquim começou a se dirigir para a porta da cozinha, mas Marcos habilmente bloqueou seu caminho. Por toda a sala de jantar, os clientes assistiam a cena se desenrolar com uma mistura de confusão e fascinação. Evidências? Victor riu. De quê? Práticas de negócios inteligentes? A indústria de restaurantes está evoluindo, Ricardo. Se você não consegue acompanhar, dificilmente é minha culpa. Práticas de negócios inteligentes geralmente não envolvem contas offshore e empresas de fachada, Ricardo rebateu. Ou contratar funcionários para sabotar deliberadamente as operações. Um suspiro da porta da cozinha chamou a atenção de todos. Laura estava lá, seu rosto uma máscara de traição enquanto olhava entre Ricardo e Victor. Laura. Ricardo deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Você é Ricardo Mendes? Sua voz tremia. Todo esse tempo, você estava mentindo para mim. Eu tinha que saber o que realmente estava acontecendo aqui, ele tentou explicar. Eu não podia confiar em relatórios ou inspetores. Eu precisava ver por mim mesmo. Então você me usou? A dor em seus olhos era insuportável. Todas aquelas conversas, todos aqueles momentos, algo foi real? Tudo foi real, Ricardo insistiu. Especialmente como eu me sinto sobre... Isso é precioso, Victor interrompeu, claramente aproveitando o drama. O grande Ricardo Mendes, se apaixonando por uma garçonete enquanto brinca de detetive em seu próprio restaurante. Mas não importa agora, a papelada está arquivada. A esta hora amanhã, a primeira mesa pertence a mim. É aí que você está. Errado. Uma nova voz se juntou à conversa. Todos se viraram para ver Marcos segurando seu telefone. Eu acabei de enviar 2 semanas de filmagens de vigilância para a Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Cada conversa entre o chefe Joaquim e o Sr. Rodrigues, cada documento falsificado, cada transação em dinheiro. Tudo. O chefe Joaquim se lançou para a porta, mas 2 homens de terno que estavam jantando silenciosamente no canto se levantaram, bloqueando seu caminho e produzindo distintivos. Agentes federais, um deles anunciou. Sr. Rodrigues, Sr. Silva, gostaríamos que vocês nos acompanhassem. O caos que se seguiu
Foi ao mesmo tempo satisfatório e de partir o coração. Enquanto Victor e Joaquim eram levados algemados, enquanto os agentes coletavam evidências e entrevistavam funcionários, Ricardo só podia observar enquanto Laura escapava pela porta da frente para a rua molhada pela chuva. Ele a encontrou em pé sob a marquise do restaurante, olhando para as letras douradas que soletrava a primeira mesa. "Laura, por favor", ele começou. "Meu pai confiava em você", ela o interrompeu. "Ele sempre dizia que você era diferente dos outros donos de restaurantes, que você se importava com as pessoas, não apenas com os lucros. Ele estava errado sobre você também?" "Não." Ricardo moveu-se para ficar ao lado dela, tendo o cuidado de manter sua distância. "Seu pai estava certo sobre mim, uma vez, mas em algum ponto do caminho, eu perdi de vista o que tornava este lugar especial. Foi preciso fingir ser outra pessoa para lembrar quem eu realmente sou." Ela se virou para olhar para ele, gotas de chuva caindo da marquise entre eles, como uma cortina de lágrimas. "O Grupo Horizonte ligou novamente hoje", ela disse baixinho. "Eles querem uma resposta até amanhã." Ricardo sentiu seu coração se contrair. "E o que você vai dizer a eles?" "Isso depende." Laura encontrou seu olhar. "O homem que eu conheci, nestas últimas semanas, Ricardo Oliveira, ele entendia o que este lugar significa. Ele ouvia. Ele se importava. Algo disso foi real ou foi tudo apenas parte da sua investigação?" A chuva caía mais forte, mas nenhum deles se moveu. No reflexo da janela, Ricardo podia ver suas silhuetas. O poderoso magnata de restaurantes e a filha de seu velho amigo parados em uma encruzilhada que determinaria não apenas o destino da primeira mesa, mas também seus próprios futuros. Verdade finalmente veio à tona. Mas a que custo? E mais importante, o que aconteceria a seguir? Na manhã seguinte à confrontação, a primeira mesa permaneceu fechada para a investigação federal em andamento. Ricardo sentou-se sozinho em seu verdadeiro escritório pela primeira vez em semanas, olhando para as antigas fotografias na parede. Cada uma contava uma história de dias melhores. A grande inauguração, a celebração da primeira estrela Michelin, momentos casuais com funcionários que haviam se tornado família. Seu telefone não parava de vibrar com mensagens do conselho, seus advogados e a imprensa. A história estava em toda parte. Magnata de restaurantes descobre sabotagem corporativa através de operação disfarçada. Mas a única mensagem que ele se importava era a que não havia chegado. Qualquer palavra de Laura. Uma batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Sua assistente entrou parecendo preocupada. "Senhor Carlos Santos está aqui para vê-lo." A cabeça de Ricardo levantou-se bruscamente. Carlos, o homem que entrou, não era o chefe robusto que ele se lembrava. A idade e a artrite haviam cobrado seu preço, mas os olhos de Carlos Santos ainda mantinham o mesmo calor e sabedoria que sempre tiveram. "Meu velho amigo", Carlos disse, caminhando lentamente até a cadeira em frente à mesa de Ricardo. "Parece que temos muito a discutir." "Carlos, Ricardo começou, mas as palavras lhe faltaram. "Minha filha me contou tudo", Carlos continuou. "Sobre o esquema de Victor Rodrigues, sobre sua investigação disfarçada, sobre as mentiras." Ele fez uma pausa estudando o rosto de Ricardo. "Mas principalmente, ela me falou sobre as conversas, a maneira como você ouvia, a maneira como você ainda se importava com este lugar, com as pessoas." "Eu nunca quis machucá-la", Ricardo disse baixinho. "Não?" Carlos ergueu uma sobrancelha. "Então por que o engano? Você poderia ter vindo a mim, a ela. Nós teríamos ajudado você a descobrir a verdade." "Eu não sabia em quem confiar mais", Ricardo admitiu. "Meu próprio conselho estava trabalhando contra mim. Meus gerentes estavam arquivando relatórios falsos. Eu precisava ver a verdade por mim mesmo." "E que verdade você encontrou?" Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o restaurante abaixo. "Que eu perdi meu caminho. Eu construí este império focando em expansão, em lucros, em reputação. Mas esqueci o que fez aquele primeiro restaurante especial. As pessoas, a paixão, a família que criamos." "Ah", Carlos assentiu. "Agora você soa como o jovem que uma vez dormiu em sacos de farinha
porque não podia pagar um apartamento enquanto construía seu sonho. Eu sinto falta daquele homem, Ricardo disse suavemente. Ele ainda está lá, Carlos respondeu. Minha filha o viu, mesmo através do seu disfarce. É por isso que ela está tão magoada. Ela se apaixonou pelo verdadeiro você, apenas para descobrir que estava escondido atrás de uma mentira. Ricardo virou-se bruscamente. Ela... O quê? Carlos sorriu sabiamente. Laura tem seu antigo livro de receitas, sabe? Aquele onde escrevíamos todas as nossas notas. Ela o lê às vezes, passa os dedos sobre os comentários manuscritos, tenta entender o homem sobre quem seu pai sempre falava com tanto respeito, o homem que ela pensou ter finalmente conhecido, apenas para perdê-lo para Ricardo Mendes, o magnata corporativo. Eu ainda sou aquele homem, Ricardo insistiu. Prove, Carlos desafiou. Não com palavras, não com decisões de negócios, mas com ações. Mostre a ela, mostre a todos nós, que a primeira mesa pode ser o que uma vez foi. Um lugar onde a paixão encontra a excelência, onde funcionários e clientes são família, onde sonhos são construídos um prato de cada vez. Como se fosse uma deixa, o telefone de Ricardo vibrou com outra mensagem. Esta fez seu coração pular. Era de Laura. Reunião. Com o Grupo Horizonte às 14h, hora da decisão final. Carlos levantou-se lentamente, suas articulações protestando. Sabe, quando ensinei Laura a cozinhar, eu sempre dizia a ela que o segredo de qualquer grande prato não está nos ingredientes caros ou técnicas sofisticadas. Está no coração que você coloca nele. O mesmo é verdade para administrar um restaurante e para amar alguém. Ele caminhou até a porta, então se virou. Ela estará no antigo banco do parque à beira do rio ao meio-dia. Aquele onde você costumava esboçar seus sonhos para a primeira mesa em guardanapos. Se você se lembrar daquele lugar, se você se lembrar de quem era quando se sentava lá, talvez você saiba o que fazer. Depois que Carlos saiu, Ricardo ficou em sua janela por muito tempo, observando a cidade zumbir abaixo. Finalmente ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Janet, cancele todas as minhas reuniões para o dia e me envie o plano de negócios original da primeira mesa, o manuscrito de 20 anos atrás. Ele fez uma pausa. Além disso, ainda... Temos aquele antigo carrinho de café no depósito? Aquele que usávamos antes de podermos pagar por equipamentos de verdade? Uma ideia estava se formando. Não apenas para salvar seu restaurante, mas para salvar algo muito mais precioso. Mas, primeiro ele tinha um banco de parque para visitar e um coração para curar. O parque à beira do rio não havia mudado muito em 20 anos. As mesmas árvores de ipê ainda alinhavam o caminho, suas folhas dançando na brisa da primavera. Ricardo avistou Laura imediatamente, sentada no banco de madeira desgastado onde ele havia sonhado com a primeira mesa, esboço após esboço, em guardanapos manchados de café. Ela não olhou para cima quando ele se aproximou, mas ele sabia que ela estava ciente de sua presença. Em suas mãos, ela segurava seu antigo livro de receitas, aquele cheio de notas e sonhos, e a história compartilhada de duas famílias. Seu pai me fez uma visita esta manhã, Ricardo disse suavemente, permanecendo em pé para dar-lhe espaço. Ele tem o hábito de se intrometer em coisas que importam, Laura respondeu, ainda sem olhar para ele. Você sabe por que escolhi este local para aquele primeiro restaurante? Ele perguntou, olhando para o rio. Eu costumava passar meus intervalos de almoço aqui, observando as pessoas. Famílias celebrando aniversários, casais em primeiros encontros, amigos compartilhando refeições de food trucks. Percebi que grandes restaurantes não são apenas sobre comida, são sobre momentos, conexões, histórias. Finalmente, Laura olhou para cima. É por isso que você veio aqui? Para compartilhar histórias sobre o passado? Não. Ricardo alcançou sua pasta e tirou uma pilha de papéis desgastados. Vim para compartilhar planos para o futuro, o plano de negócios original da primeira mesa. Cada sonho louco, cada meta impossível, cada promessa que fiz a mim mesmo e ao seu pai. Ele sentou-se na extremidade oposta do banco e continuou. Passei a manhã lendo isso, lembrando quem eu era quando o escrevi.
A última página tem uma lista de princípios que jurei nunca esquecer. Ele entregou o documento a ela. Leia. Laura pegou os papéis cuidadosamente, virando para a última página. Seus olhos se arregalaram enquanto ela lia em voz alta. A primeira mesa nunca será apenas um restaurante. Será um lar para sonhadores, um palco para a paixão, uma família para aqueles que acreditam no poder de partilhar o pão juntos. O dinheiro nunca ditará nossas decisões. A qualidade nunca será comprometida. E cada pessoa que passar por nossas portas, seja funcionário ou convidado, será tratada como família. Eu quebrei essas promessas, Ricardo admitiu. Me envolvi na expansão, na construção do império. Esqueci o que tornava aquele primeiro restaurante especial. E agora, a voz de Laura era apenas um sussurro. Agora quero reconstruir, não apenas o restaurante, mas tudo. Começando com a confiança. Ele tirou outro documento. Esta é minha renúncia como CEO do grupo de restaurantes Mendes. Estou mantendo apenas a primeira mesa. O resto não é mais o que importa. Laura olhou para ele chocada. Você está desistindo do seu império? Estou voltando às minhas raízes, ele corrigiu. A primeira mesa precisa mais do que apenas renovação. Precisa de redenção. Novos programas de treinamento para chefes aspirantes, parcerias com fornecedores, locais programas de extensão comunitária. Tudo o que sonhamos há 20 anos, mas desta vez, feito da maneira certa. Ele respirou fundo. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém que entenda tanto a história quanto o coração do lugar. Alguém que veja além do resultado financeiro para a alma do que fazemos. O Grupo Horizonte me ofereceu controle criativo total, Laura disse baixinho. Uma chance de construir algo novo. Estou oferecendo algo diferente, Ricardo respondeu. Uma chance de reconstruir algo significativo. Não como funcionária, mas como sócia. Participação igual no restaurante, voz igual em cada decisão. Os olhos de Laura encontraram os dele, procurando por qualquer traço de engano. E quanto a nós, as conversas que tivemos, a conexão que sentimos, algo disso foi real. Cada momento foi real, Ricardo disse firmemente. O disfarce não mudou quem eu sou, me lembrou de quem sempre fui. O homem que conversou com você sobre comida e família, que compartilhou sua paixão por tradição e excelência, que se apaixonou por seu espírito e força. Esse é o verdadeiro eu. Aquele que se perdeu sob títulos e planilhas. Ele levantou-se e estendeu a mão. Venha comigo, há algo mais que quero lhe mostrar. Após um momento de hesitação, Laura pegou sua mão. Ele a conduziu de volta para a primeira mesa, onde uma visão familiar a fez ofegar. Ali, em frente ao restaurante, estava o antigo carrinho de café onde Ricardo havia começado a vender expresso e pastéis 20 anos atrás. Amanhã, ele disse, estarei bem aqui servindo café e pastéis para nossos vizinhos, exatamente como fazia antes da primeira mesa existir, lembrando-me por que me apaixonei por este negócio em primeiro lugar. Ele se virou para encará-la. Ficaria honrado se você se juntasse a mim. Laura passou a mão pela superfície de madeira gasta do carrinho, um sorriso puxando seus lábios. Você realmente está falando sério sobre recomeçar, não é? Recomeçar, Ricardo concordou, mas não esquecer. Construir sobre nossa história, não apagá-la. A questão é, você está disposta a fazer parte do próximo capítulo dessa história? O sol da manhã projetava longas sombras pela calçada, enquanto Ricardo cuidadosamente arrumava os pastéis na vitrine de seu antigo carrinho de café. O aroma de grãos recém-moídos preenchia o ar, trazendo de volta memórias de tempos mais simples. Ele ajustou seu avental, não de grife, apenas algodão branco simples, e verificou a temperatura da máquina de expresso. Você está fazendo errado, uma voz familiar disse atrás dele. Os croissants deveriam estar angulados para pegar melhor a luz. Ricardo se virou e encontrou Laura parada ali, usando um avental idêntico ao dele, seu cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Seu coração pulou uma batida. Você veio, ele disse suavemente. Alguém tem que garantir que você não estrague a exibição dos pastéis, ela respondeu com um toque de sorriso. Além disso, quero ver se o grande Ricardo Mendes ainda se lembra como fazer um cappuccino decente.
A manhã se desenrolou como uma cena do passado. Clientes regulares do bairro fizeram olhares duplos quando reconheceram Ricardo atrás do carrinho. Alguns riram, alguns balançaram a cabeça em descrença, mas todos ficaram para conversar sobre suas famílias, suas vidas, suas memórias dos primeiros dias da primeira mesa. Lembra quando você costumava dar café de graça para os estudantes de medicina durante a semana de provas finais? Um professor idoso perguntou. E a vez que você ficou aberto durante aquela tempestade de neve porque o abrigo da rua precisava de bebidas quentes? Uma assistente social acrescentou. Laura observava essas interações com crescente interesse. Este não era o polido magnata dos negócios sobre o qual ela havia lido em revistas. Este era o homem sobre quem seu pai lhe contava histórias. Aquele que sabia que os negócios eram mais do que apenas transações. Durante um momento tranquilo, ela se pegou estudando Ricardo enquanto ele meticulosamente preparava um latte, sua concentração completa, seus movimentos precisos. Você nunca perdeu isso, ela observou. A habilidade? A paixão, ela corrigiu. Ela estava apenas enterrada sob todos aqueles ternos e reuniões de diretoria. Ricardo entregou o latte a um cliente que esperava antes de responder. Eu achava que expansão significava sucesso. Mais restaurantes, mais aclamação, mais lucro. Mas ficar aqui hoje fazendo café e conversando com os vizinhos, isso parece mais bem-sucedido do que qualquer fusão corporativa. É por isso que você está realmente desistindo do grupo de restaurantes? Não estou desistindo de nada, ele respondeu, começando outro pedido. Estou escolhendo o que importa. Os outros restaurantes ficarão bem sob nova gestão. Mas a primeira mesa é onde está meu coração, onde sempre esteve. Como se fosse uma deixa, um grupo de trabalhadores da construção emergiu do restaurante atrás deles. A renovação estava começando, não uma remodelação corporativa brilhante, mas uma restauração cuidadosa. Cada mudança havia sido planejada para honrar a história do restaurante enquanto se preparava para seu futuro. O empreiteiro encontrou algo interessante atrás da antiga estante de vinhos, Ricardo mencionou casualmente. As licenças de construção originais, junto com alguns esboços que eu tinha esquecido. Planos para uma escola de culinária, uma cozinha comunitária, programas de aprendizado, todos os sonhos que foram deixados de lado pela expansão. Os olhos de Laura se iluminaram. Os programas que discutimos quando você era... Quando eu pensava que você era Ricardo Oliveira. Sonhos não expiram, Ricardo disse baixinho. Eles apenas esperam pelo momento certo, pelas pessoas certas para torná-los reais. A multidão da manhã começou a diminuir conforme a hora do almoço se aproximava. Laura começou a limpar a máquina de expresso, uma tarefa que ela notou que Ricardo vinha fazendo exatamente da mesma maneira durante toda a manhã, com o mesmo cuidado que provavelmente usava 20 anos atrás. O Grupo Horizonte ligou de novo, ela disse, mantendo sua voz neutra. Eles querem uma resposta até o final do dia. As mãos de Ricardo pararam por um momento, mas ele não olhou para cima. E o que você vai dizer a eles? Antes que Laura pudesse responder, um visitante inesperado se aproximou do carrinho. Era Eduardo Lopes, o renomado crítico gastronômico que estivera presente na noite da prisão de Victor. Bem, Lopes disse, examinando o humilde carrinho de café com diversão. O poderoso Ricardo Mendes servindo café de rua. Devo dizer, isso dará um artigo interessante. Apenas tentando lembrar de onde vim. Ricardo respondeu calmamente. Os olhos de Lopes se estreitaram. E para onde você está indo? A indústria está zumbindo sobre sua renúncia, o escândalo com Rodrigues, o futuro da primeira mesa. Gostaria de comentar? Ricardo olhou para Laura, então de volta para Lopes. Na verdade, sim, mas não aqui. Volte esta noite. A primeira mesa está organizando um evento especial, apenas por convite. Veja por si mesmo o que estamos planejando. Depois que Lopes saiu, Laura se virou para Ricardo. Evento especial, o restaurante está fechado para renovação. Ricardo sorriu misteriosamente. Não a sala de jantar principal, mas a cozinha. A cozinha é perfeita para o que tenho em mente. Ele alcançou seu bolso e tirou um conjunto de chaves, as chaves originais da primeira mesa, marcadas com uma
Fita vermelha desbotada. Parceiros tomam decisões juntos, ele disse, estendendo-as para ela. O que me diz? Pronta para me ajudar a lembrar esta cidade do que a primeira mesa realmente significa? Laura olhou para as chaves, então para Ricardo, então para o restaurante atrás deles. A escolha diante dela não era apenas sobre um emprego ou um restaurante. Era sobre fé, legado e possibilidade. Sobre acreditar que algo quebrado poderia ser refeito, talvez até melhor do que antes. Naquela noite, a cozinha da primeira mesa vibrava com uma energia que não sentia há anos. Enquanto a sala de jantar permanecia fechada para a renovação, a cozinha havia sido transformada. Estações de trabalho foram montadas ao redor da ilha central, cada uma equipada com ingredientes frescos e utensílios reluzentes. As antigas panelas de cobre, aquelas que Ricardo e Carlos haviam economizado meses para comprar, pendiam polidas e orgulhosas acima. Laura ficou na porta, absorvendo tudo. O que exatamente você está planejando? Um lembrete, Ricardo respondeu, ajustando. A última estação de trabalho. Do que faz um restaurante verdadeiramente grande. Os convidados começaram a chegar às 7. Não a multidão habitual de clientes ricos, mas um grupo cuidadosamente escolhido. Eduardo Lopes, o crítico gastronômico. Vários dos vizinhos que haviam parado no carrinho de café naquela manhã. Os estudantes de medicina que haviam estudado sobre o café de Ricardo anos atrás, agora médicos bem-sucedidos. Carlos Santos, movendo-se lentamente, mas com orgulho nos olhos. Até mesmo alguns dos agentes federais que haviam prendido Victor Rodrigues vieram, tendo sido tocados pela história que haviam descoberto. Senhoras e senhores, Ricardo se dirigiu à multidão reunida. Bem-vindos à verdadeira primeira mesa, não a sala de jantar luxuosa ou a lista de vinhos caros, mas esta cozinha, o coração de tudo o que fazemos. Ele gesticulou para as estações de trabalho. Esta noite não estamos servindo o jantar para vocês. Em vez disso, estamos convidando vocês a nos ajudar a prepará-lo. Em cada estação, vocês encontrarão uma receita, alguns favoritos antigos, algumas criações novas. Mas, mais importante, vocês encontrarão uma história. A história deste lugar, das pessoas que o tornaram especial, da comunidade que ele serve. Laura observou maravilhada enquanto os convidados se dividiam em pares nas estações, vestindo aventais e ouvindo atentamente, enquanto Ricardo e Carlos se moviam entre eles, compartilhando técnicas e histórias. Lopes estava aprendendo a fazer o famoso molho de Carlos com o próprio. Uma jovem médica estava ensinando seu antigo parceiro de estudos a maneira correta de sovar a massa. Isso, Ricardo disse suavemente, vindo ficar ao lado de Laura. Isso é o que eu esqueci. Um grande restaurante não é construído sobre comida perfeita ou serviço impecável. É construído sobre conexões, sobre experiências compartilhadas, sobre a alegria de criar algo juntos. Laura sentiu lágrimas nos olhos enquanto observava seu pai demonstrar uma técnica de culinária para uma plateia atenta, sua artrite esquecida na empolgação de compartilhar sua paixão. A renovação não é apenas sobre consertar o prédio. Ricardo continuou. É sobre restaurar a alma deste lugar. A escola de culinária que você sonhou está acontecendo. O programa de aprendizado, já temos 10 alunos alinhados. A cozinha comunitária para eventos locais. Os planos estão aprovados. Ele se virou para encará-la completamente. Mas nada disso importa sem as pessoas certas. Sem coração. Sem você. Laura olhou ao redor da cozinha, para os rostos felizes, o riso compartilhado, o orgulho na criação. Isso era o que ela havia se apaixonado quando criança, pelo que ela havia lutado para preservar, o que ela temia ter perdido para sempre. O Grupo Horizonte me ofereceu segurança, ela disse pensativamente. Um futuro garantido. Estou te oferecendo. Incerteza, Ricardo admitiu. Trabalho duro, desafios, a chance de construir algo significativo, mesmo que signifique arriscar o fracasso. Assim como você fez 20 anos atrás. Assim como nós fizemos, ele corrigiu. Seu pai, eu, esta comunidade. E agora, se talvez você e eu. Antes que Laura pudesse responder, Eduardo Lopes pediu a atenção de todos.
Ele estava em pé em sua estação de trabalho, um prato de comida perfeitamente executado à sua frente. Vim aqui esta noite esperando escrever sobre a queda de um império, ele anunciou, sobre como o poderoso Ricardo Mendes havia sido reduzido a servir café na rua. Em vez disso, me vejo escrevendo sobre ressurreição, sobre lembrar o que torna a comida e os restaurantes verdadeiramente especiais. Ele ergueu sua taça. A primeira mesa, não aqui foi, mas aqui será. E aos seus verdadeiros donos passados e presentes, que entendem que os maiores restaurantes são construídos não sobre margens de lucro, mas sobre amor. Laura sentiu a mão de Ricardo deslizar para a dela, quente e segura. Naquele momento, cercada pelo coração pulsante do legado de sua família, ela sabia sua resposta para todas as perguntas dele, faladas e não faladas. O timer do forno antigo tocou. O mesmo forno onde ela havia aprendido a assar quando criança. Laura apertou a mão de Ricardo uma vez, depois soltou, movendo-se para retirar o que estava dentro. O aroma de pão fresco encheu a cozinha, e com ele a promessa de novos começos. 3 meses após o encontro na cozinha, a primeira mesa estava pronta para reabrir suas portas. A renovação havia sido cuidadosa, preservando a alma do lugar, enquanto insuflava nova vida em seus espaços. A sala de jantar manteve seu charme íntimo, mas agora se abria para uma nova cozinha de ensino onde aspirantes a chefes aprendiam seu ofício. A adega havia sido parcialmente convertida em um espaço comunitário para eventos locais, e a parede de fotografias havia crescido, adicionando novas histórias às antigas. Laura estava no centro da sala de jantar, ajustando os arranjos de mesa para a inauguração suave da noite. Cada lugar incluía uma nota manuscrita compartilhando a história da primeira mesa. Não a versão polida de marketing, mas a verdadeira história de sonhos, contratempos, redenção e amor. Os primeiros alunos chegaram, Marcos chamou da cozinha. Ele havia sido promovido a chefe do novo programa de aprendizagem, sua habilidade natural de ensino finalmente encontrando sua saída perfeita. Laura caminhou até a cozinha de ensino, onde 10 rostos nervosos, mas empolgados, esperavam. Eles vinham de todas as esferas da vida. Um ex-contador seguindo sua paixão, uma mãe solteira determinada a construir uma vida melhor, um refugiado que uma vez fora um chefe celebrado em sua terra natal. Bem-vindos à primeira mesa, Laura. Começou sentindo o peso da história e da possibilidade em suas palavras. Meu pai uma vez me disse que uma grande cozinha é construída sobre 3 coisas: técnica, paixão e família. Nos próximos 6 meses, vocês aprenderão as 3. Enquanto ela os guiava através de sua primeira lição, Laura captava vislumbres de Ricardo movendo-se pelo restaurante, atendendo a inúmeros detalhes. Ele havia mantido sua promessa. Cada decisão, do menu à decoração ao programa de treinamento, havia sido tomada em conjunto, parceiros iguais em todos os sentidos. A tarde passou em um borrão de preparação para o evento da noite. Clientes regulares que haviam ficado com eles durante os tempos difíceis se juntariam a eles, junto com críticos gastronômicos, proprietários de negócios locais e, mais importante, os vizinhos que os haviam apoiado desde o início. Quando a equipe se reuniu para sua reunião pré-serviço, Ricardo chamou Laura para a frente. Há 3 meses, ele se dirigiu à equipe. Fizemos uma promessa de voltar às nossas raízes enquanto crescíamos em direção ao futuro. Graças a todos vocês, especialmente nossa nova parceira, fizemos mais do que isso. Criamos algo inteiramente novo enquanto honramos tudo o que tornou este lugar especial. Ele se virou para Laura. É por isso que quero que você lidere o serviço. Esta noite, Laura sentiu sua respiração prender. O papel de liderar o primeiro serviço de volta era tradicionalmente privilégio do proprietário. Somos parceiros, ela protestou suavemente. Exatamente, Ricardo sorriu. E como seu parceiro, estou dizendo a você, ninguém merece mais esta honra. Enquanto Laura olhava para a equipe reunida, os rostos familiares que haviam enfrentado, os tempos difíceis, os novos aprendizes ansiosos para aprender. Marcos radiante de orgulho.
Ela sentiu o círculo completo de sua jornada. Da garotinha fazendo lição de casa no canto à mulher ajudando a guiar a primeira mesa em seu próximo capítulo. O momento foi interrompido por uma comoção na porta da frente. Laura foi investigar e encontrou seu pai, Carlos, mais cedo do que o esperado, conversando animadamente com alguns dos funcionários originais que haviam voltado para a reabertura. Papai, você chegou cedo. Carlos sorriu. Não pude esperar. Além disso, trouxe algo para a nova cozinha de ensino. De sua bolsa, ele tirou um livro encadernado em couro gasto. Seu diário de receitas original, aquele que continha 20 anos de notas, ajustes e memórias. É hora de novas notas serem adicionadas, ele disse, entregando-o a Laura. Novas memórias a serem feitas. Laura passou os dedos sobre a capa desgastada, sentindo o legado que ela continha. Ela olhou para cima e encontrou Ricardo observando-os, seus olhos suaves com compreensão. Ele assentiu ligeiramente, encorajando-a a aceitar esta passagem de tocha. Conforme o sol começava a se pôr, lançando um brilho quente através das janelas restauradas, a equipe se moveu para suas posições. Os aprendizes ficaram prontos em suas estações na cozinha de ensino, visíveis aos clientes através da nova divisória de vidro. Os anfitriões ajeitaram seus uniformes. Os sommeliers fizeram suas verificações finais do serviço de vinhos. Laura segurou o livro de receitas de seu pai perto, então o colocou cuidadosamente na prateleira atrás da estação do anfitrião, uma ponte entre o passado e o futuro. Ela se virou para encarar sua equipe, sentindo a familiar energia pré-serviço, mas agora transformada em algo mais significativo. Antes de abrirmos estas portas, ela disse, sua voz clara e confiante, quero que todos se lembrem de algo. Cada pessoa que passar por elas não é apenas um cliente, está se tornando parte da nossa história. E cada prato que servirmos não é apenas comida, é uma conexão, um momento, uma memória em formação. Ela encontrou o olhar de Ricardo, do outro lado da sala, vendo em seu sorriso a mesma paixão que o havia levado a construir este lugar 20 anos atrás. A mesma paixão que os havia unido, através de todas as complicações e revelações. A primeira mesa está pronta para seu próximo capítulo, ela anunciou. Estamos prontos para escrevê-lo juntos? 1 ano depois, a primeira mesa havia se tornado mais do que apenas um restaurante. Era um testemunho do poder da reinvenção. A cozinha de ensino havia formado sua primeira turma de alunos, com vários indo para posições prestigiosas em toda a cidade. A cozinha comunitária sediava eventos semanais, desde aulas de culinária para jovens carentes até jantares para abrigos locais. E a sala de jantar principal havia recuperado seu status como um dos estabelecimentos mais amados de São Paulo, não por sua exclusividade, mas por seu coração. Nesta noite em particular, Laura estava em seu posto familiar perto da estação, do anfitrião, observando a sala pulsar com vida. Um ex-aprendiz estava preparando pratos à mesa com expertise, sua confiança muito distante de seu primeiro dia nervoso. Em outra mesa, um jovem casal estava celebrando seu noivado no mesmo local, onde haviam se conhecido durante uma das aulas de culinária comunitárias. Senhorita Santos? Uma vozinha chamou sua atenção. Ela olhou para baixo e viu uma garotinha, talvez 7 ou 8 anos, segurando um caderno. Eu fiz minha lição de casa aqui, a menina explicou. Papai diz que você costumava fazer isso também. Laura sorriu, reconhecendo a filha de um de seus clientes regulares. Um pai solteiro que frequentemente trazia sua filha durante o serviço de jantar mais cedo. De fato eu fazia. Laura se ajoelhou no nível da menina. Você gostaria de ver meu lugar favorito? Ela levou a menina até a mesa de canto que uma vez fora seu próprio santuário de infância. Enquanto caminhavam, ela avistou Ricardo na cozinha de ensino, demonstrando a maneira correta de sovar a massa de pão para um grupo cativado de alunos. Ele olhou para cima, encontrando seus olhos com um sorriso caloroso que ainda fazia seu coração pular. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos clientes haviam partido e a cozinha estava limpa, Laura encontrou Ricardo em seu escritório, compartilhado, antes apenas dele, agora adaptado para 2 mesas de frente uma para a outra.
Ele estava lendo a última crítica de Eduardo Lopes, que acabara de ser publicada online. A primeira mesa alcançou o que poucos restaurantes conseguem. Ricardo leu em voz alta. Evoluiu sem perder sua alma. Sob a liderança conjunta de Ricardo Mendes e Laura Santos, tornou-se mais do que um estabelecimento gastronômico. Tornou-se um símbolo de como tradição e inovação podem coexistir, de como um negócio pode servir tanto seus clientes quanto sua comunidade. Ele esqueceu de mencionar o carrinho de café. Laura brincou, sentando-se na borda da mesa dele. Ah, mas ele não esqueceu esta parte. Ricardo continuou lendo. Talvez o aspecto mais notável não seja a excelente comida ou os programas inovadores, mas o palpável senso de família que permeia cada aspecto da operação. É claro que a primeira mesa não é apenas propriedade de Mendes e Santos, pertence a todos que já encontraram um lar em suas mesas. Laura alcançou a fotografia emoldurada na parede, aquela da assinatura oficial de sua parceria. Nela, ela e Ricardo estavam na cozinha recém-renovada, rodeados por funcionários antigos e novos, seu pai sorrindo orgulhosamente ao fundo. Abaixo dela pendurada outra foto, mais antiga, mas não menos significativa. O jovem Ricardo e Carlos na noite de inauguração, cheios de sonhos e determinação. Você sente falta? Ela perguntou suavemente. O Império, os outros restaurantes? Ricardo levantou-se, movendo-se para ficar ao lado dela. Nem por um segundo. Tudo o que eu realmente queria estava bem aqui. Eu só precisava de alguém para me ajudar a lembrar disso. Ele pegou sua mão, passando o polegar sobre o simples anel de noivado que ele havia lhe dado 3 meses atrás. Não em um gesto grandioso em um restaurante caro, mas sobre o café da manhã no carrinho deles, pouco antes de abrir para o dia. Além disso, ele acrescentou, estamos construindo algo melhor do que um império. Estamos construindo um legado. Através da janela do escritório, eles podiam ver as luzes da cidade cintilando como estrelas. A mesma vista que uma vez representara os sonhos de expansão de Ricardo, agora lembrava a ambos da importância de permanecer enraizado, de lembrar o que realmente importa. Falando em legado, Laura disse, recebemos 30 inscrições para a próxima turma de aprendizes. E a cozinha comunitária está com reservas esgotadas para os próximos 6 meses. As oficinas de culinária do seu pai para idosos são as mais populares. Ricardo observou orgulhosamente. Nosso pequeno canto do mundo, Laura refletiu, inclinando-se para ele. Nossa casa, Ricardo corrigiu, beijando-a suavemente. Eles ficaram juntos olhando para o restaurante abaixo. O lugar onde sua história havia começado, terminado e começado novamente. A primeira mesa havia retornado às suas raízes enquanto crescia novos ramos, provando que as maiores transformações muitas vezes nos levam de volta para onde pertencemos. Amanhã, eles abririam suas portas novamente. Amanhã, novas histórias começariam, novos sonhos tomariam forma, novas memórias seriam feitas. Mas, por enquanto, na quietude de seu espaço compartilhado, Laura e Ricardo simplesmente se abraçavam, gratos pelos caprichos do destino que os haviam unido e pelo amor que os havia tornado inteiros.